A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Hoje nesse áudio que eu estou mandando para vocês, eu estou mandando uma mensagem para os irmãos que pensam que estão falando bem do meu Jesus, o meu Senhor, mas estão falando mal. E eu não estou gostando disso há muito tempo. Eu não estou gostando disso, que falam mal do meu Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Lenildo de Souza e vou mostrar a vocês na Bíblia escrito para quem vê esse áudio não falar mais mal do meu Jesus, que eu não gosto. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22, a palavra de Deus que diz, do evangelista Mateus, capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Agora eu vou ler em Mateus capítulo 8, versículo 2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Aqui, irmãos, os irmãos que vêm chamando o meu Senhor Jesus de servo, escrito em Isaías 53, eu não estou gostando. E muitos até pregam quando estão falando da Santa Ceia, dizendo que Jesus vai ser nosso servo no céu, vai nos servir. Olha só, irmãos, aqui escrito em capítulo 7, versículo 22, o próprio Jesus está falando: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome? Então não chamem meu Jesus de servo, dizendo que vai ser nosso servo lá no céu, que vai nos servir. Eu não estou gostando. Estão pecando em cima da tribuna, principalmente no dia da Santa Ceia, dizendo que Jesus vai ser nosso servo no céu lá em cima. Jesus Cristo nunca foi nosso servo e nem nunca será. Ele será sempre o Deus Filho Todo-Poderoso, igual ao Pai, que ele mesmo disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Então é impossível o Senhor Jesus Cristo ser nosso servo, ele sempre será nosso Senhor. Então esses irmãos pastores que ministram a Santa Ceia dizem que Jesus vai ser nosso servo lá em cima, vocês têm que ter mais Bíblia e mais conhecimento. E em Isaías 53, a palavra de Deus diz: meu servo. Jesus Cristo não é servo de ninguém, nunca foi. Jesus Cristo é o Criador. Porque no livro de Gênesis, o próprio Deus fala: fazemos o homem sendo a nossa imagem e semelhança. Então, quer dizer, falando no plural, não é o Pai fazendo sozinho. É o Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando junto, que são os três em um só. Então tira isso da cabeça de vocês, para que não suceda que muitos de vocês vão para o inferno, falando palavras indevidas em cima do altar, principalmente no dia da Santa Ceia, em cima da tribuna. Mateus capítulo 8, versículo 2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode tornar-me limpo. E o homem ficou limpo naquela mesma hora, e Jesus não o repreendeu por ser chamado de Senhor. Então não façam isso, que eu não estou gostando. Eu nunca gostei. E hoje eu resolvi falar para vocês. E o que eu estou falando para vocês, em Isaías 53, capítulo 1, está dizendo aqui a palavra de Deus: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como
raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Tá vendo, irmão? Jesus não tinha boa aparência. Jesus quando andava na terra e Jesus na minha vida também, que eu não tenho boa aparência. É que aqui fala dos dois, fala do profeta do Apocalipse e fala de Jesus. Agora, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Muitos irmãos naquele tempo, no versículo 4 aqui, a palavra de Deus diz que muitos não fizeram caso algum de Jesus. Muitos desprezaram Jesus em Israel. E muitos aqui no Brasil que diz que amam Jesus e me desprezam. Me desprezam e muitos podem ir para o inferno. Porque Jesus Cristo está na minha vida. Agora aqui no versículo 4, 53, versículo 4 de Isaías. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Irmãos, no capítulo 53, versículo 4, o padre da Igreja Católica, João Ferreira de Almeida, alterou essa palavra, achando que o livro de Isaías 53, versículo 4, estivesse falando somente de Jesus. Mas Deus não faz as coisas sozinho, que Deus não é exaltado, que gosta de humilhar seu servo. Alterou a Bíblia, que na Bíblia judaica está escrito, capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente é um homem que tem enfermidade. E as nossas dores levou sobre si, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Deus já me disse, irmãos, você é meu ferido, porque como eu falei para vocês, o Senhor Jeová enviou a mim o anjo no meio do fogo. Até o dia de hoje, não que eu sinto dores no coração, eu não sinto, só se eu pegar muito peso. Até o dia de hoje, mesmo sem eu pegar muito peso, eu sinto um sinal no coração, eu sinto que ele foi mexido. É como que se fosse uma ferida. E o próprio Deus fala para mim, você é meu ferido, quer dizer, Deus me feriu. Jesus não foi ferido por Deus não, tá, irmãos? Porque o próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um. Não tem como o próprio Deus ferir a si mesmo. Do mesmo jeito que Deus fez com Jacó, que enviou o anjo, e feriu a coxa de Jacó, Deus fez comigo, só que comigo foi no coração, para que eu seja o homem do Apocalipse. Capítulo 11. Agora no versículo 5 está escrito assim, ó, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora aqui, irmão, já está falando de Jesus, como eu falei para vocês. Fala de Jesus e fala de mim. Sendo que aqui Isaías 53 fala mais de mim do que de Jesus. Sendo que fala dos dois, até porque Jesus está também na minha vida. Então, irmãos, os irmãos que erravam, ficavam espraguejando a Israel, e dizendo que a igreja vai subir, Israel vai chorar, e vai descer Moisés e Elias, o Elias e Enoque, para pregar a palavra para os que ficarem, vocês estão estão praguejando a Israel. E como eu li para vocês em um vídeo anterior, que eu mostrei escrito na Bíblia, que Isaac abençoou Jacó e disse, bendito aquele que te abençoar e maldito aquele que te amaldiçoar, é todo homem, e Jacó é Israel, Jacó representa todo Israel, e todo homem que
que pragueja Israel, dizendo que Israel vai ficar e a igreja vai subir, e depois vai descer duas testemunhas e pregar para Israel, o irmão que prega desse jeito está espraguejando a Israel, está amaldiçoando Israel, e a Bíblia diz que maldito aquele que amaldiçoar Israel. Agora aqui no 53, versículo 6 do profeta Isaías está escrito: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vocês podem ver, irmãos, que Jesus Cristo carregou aquela cruz pesada e Jesus Cristo carregou as nossas iniquidades. E do mesmo jeito, eu carrego também a iniquidade de muitos entre nós. Eu carrego a iniquidade de toda a nação, porque muitos me chamam de doido. Fala assim, o presbítero Lenildo ficou doido. O presbítero Lenildo é doido. Ele diz que o anjo entrou dentro do corpo, a alma e o espírito dele. Esse homem é doido. Muitos falam isso. Por que me chamam de doido? Porque é o mesmo que fizeram com Jesus. Eu estou carregando o pecado de vocês. Por causa de vocês eu fui ferido. Eu fui ferido por Deus. Eu sou ferido de Deus, tá, irmãos? E maldito o homem que lê a Bíblia e cita versículo para que ele se encaixa naquele versículo como exaltado de Deus. Maldito o homem que faz isso, principalmente o homem que mexe no livro do Apocalipse. Porque o próprio João disse que aquele que aumentar ou diminuir todas as pragas deste livro cairá sobre ele, e seu nome será riscado do livro da vida. Entenderam, irmão? Então não podemos ler a Bíblia para procurar o versículo da Bíblia e nos encaixar dentro daquele versículo, citando nós como profeta. Eu só estou fazendo isso porque eu estou fazendo o que Deus mandou, para pregar a palavra para pastores rebeldes, para se consertarem e pararem de chamar Jesus de servo. No versículo 7. E pararem também de maldiçoar Israel. Que aquele que acha que é acima de Israel, porque a Bíblia diz que todas as nações se encurvarão a Israel, servirão a Israel. Foi o que o Isaac falou para Jacó. Todas as nações e todos os seus irmãos te servirão. Então aquele que contra a palavra de Isaac, não aceitar a palavra escrita na Bíblia, será lançado no lago do fogo do inferno. É o fogo que sai da boca do profeta e devora o ímpio, porque está fazendo impiedade em cima do altar, falando palavras que desagradam a Deus, principalmente no dia da Santa Ceia. 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Tá vendo, irmão? Jesus foi levado como ovelha ao matadouro, Jesus Cristo. E pagou o preço pelos nossos pecados. E o mesmo muitos fazem comigo. Eu não abri minha boca na igreja e deixei para pregar a palavra vestido de saco, que o próprio Deus falou para mim. Recua da igreja até que se passe 1260 dias vestido de saco. Cumpra com os mistérios bíblicos ou vão te matar. Então, irmãos, eu e Jesus não abrimos nossa boca, não fizemos contenda nos templos, nas igrejas. E veio Jesus e pregou a palavra, e muitos continuaram em pecado. E veio o Filho do Homem, deu a sua vida, pagou o preço pelos nossos pecados, e muitos ainda continuam em pecado. Agora vem o homem do Apocalipse, e as nações que diz que ama Jesus faz a mesma coisa que fizeram com Jesus, que fizeram com o homem do Apocalipse, que fizeram com o Filho do Homem, faz a mesma coisa. O que fizeram com o Filho do Homem faz a mesma coisa com o homem do Apocalipse.
que sou eu, o presbítero Lenildo de Souza. E como eu disse para vocês, ai daquele que pega um versículo da Bíblia para que ele se encaixe como exaltado. Eu só estou fazendo o que Deus mandou fazer. Isaías capítulo 53, versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo. Ele foi atingido. Compreenderam, irmãos? O mesmo que fizeram com Jesus, muitos fazem comigo. A própria Bíblia diz, quem contará o dia da sua vida? Porque o reino de Jesus não tem princípio nem fim. O mesmo Deus falou comigo, quando eu exaltava a Deus em pensamento, escrito no livro do profeta Lenildo de Souza, falando que Deus é eterno. E o próprio Deus me responde dizendo, você também é eterno. Você não tem princípio nem fim, assim como você é, eu sou. Antes de você existir, você já estava na minha memória. Agora, versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios. E puseram a sua sepultura com os ímpios. Aqui já não está falando de Jesus, está falando de mim. A minha sepultura foi junto com os ímpios. A igreja me tratou como que se eu fosse um ímpio, para que eu fosse sepultado espiritualmente morto pela igreja. Aqui já não é de Jesus, porque Jesus foi sepultado numa sepultura nova por um homem rico, José de Arimateia. Agora no versículo 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo e fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aqui, irmão, já está falando de Jesus e de mim. Compreenderam, irmãos? Jesus ele sofreu uma grande aflição na cruz do Calvário. E muitos fazem o mesmo comigo, me chamando de louco, de doido. O presbítero Lenildo ficou doido. Então quer dizer, a minha alma está por expiação do pecado desses irmãos que me chamam de doido. Fala que eu sou doido, então quer dizer, o pecado de vocês, que diz isso de mim, quando eu morrer, eu vou levar, quando eu morrer materialmente, que espiritualmente já estou morto por muitos, eu vou levar o pecado de muitos para o túmulo. E aquele que duvidar da minha palavra vai ser lançado no fogo do inferno. Agora no versículo 12. Isaías 53, versículo 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Compreenderam, irmão? Meu servo justo, está escrito em Isaías 53. Vocês podem conferir, ler o versículo todo, Isaías 53, do capítulo 53, versículo 1, e vai lendo até ler todo o capítulo. Isaías 53, vocês podem ver que fala de um servo de Deus. E como eu li lá no Novo Testamento, Jesus sempre se agradou de o chamarem de Senhor, e ele mesmo diz que ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele mesmo diz, Mateus 7, versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, quer dizer, ele não repreendeu. Ele só está confirmando que muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome não expulsamos demônios? Então, irmão, esses irmãos que ficam falando mal dos hebreus, dos judeus, porque muitos não aceitaram Jesus como Salvador e fica espraguejando a Israel, vão para o inferno, tá, irmão? Porque maldito
o homem que amaldiçoar Israel, e bendito o homem que abençoar Israel. Às vezes eu brigo com eles não falando mal. Eu brigo com meus irmãos hebreus, que eu também sou um hebreu sefardita, eu brigo com eles para que eles se arrependam de seus pecados, mas não os amaldiçoando. Eu fiz vídeos aí, os exortando, para que eles creiam que Jesus Cristo é o Salvador, para que eles subam no arrebatamento da igreja quando eu levantar do pó da terra, até porque sou eu que vou levantar a igreja do pó da terra. Eu mesmo falei, fiz um vídeo aí e falei para vocês que eu vi eu mesmo no meio do fogo, no meio de muito fogo, e Deus falava para mim, é você levantando do pó da terra. E depois eu vi em visão muitas pessoas de vários tipos, criança, adulto, adolescente, pessoas de tudo quanto é tipo de idade. E Deus falava para mim, é meu povo que vai te visitar. Quer dizer, os que levantarem do pó da terra vão me visitar e eu vou levá-los para o céu. Eu vou levantar do pó da terra. O homem que ficará morto por 3 dias e meio, como eu expliquei para vocês várias vezes. E eu estou fazendo esse vídeo para os exortar para não falarem mal do meu Jesus e para pregar a palavra direito. Aqui não tem teologia não, tá, irmãos? Não tem estudo de pastor, não. Aqui é Deus falando, eu escrevendo e eu lendo o próprio livro que Deus mandou escrever para vocês, para que as nações se consertem e parem de falar mal do povo hebreu, do judeu, para que não vão para o inferno. E a paz seja convosco, fique todos com Deus e não peque mais. Aquele que pecar, vai pecar sabendo que foi falada a verdade. Fique todos com Deus e a paz seja convosco.